Ok, pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre administração de processos em sistemas Linux. Essa é a nossa aula 12. Bom, a primeira coisa que nós temos que lembrar é o que é um processo, né? O que é um processo e o que é um programa. Isso é uma ementa, né? Um item da ementa lá da disciplina de sistemas operacionais. A gente sabe que um programa ele é um conjunto de instruções finitas, né, armazenados em uma mídia. Então, um programa ele é um conjunto de instruções, ele é um arquivo, né, um conjunto de binários que está compactado, que está contido dentro de um arquivo, não compactado, contido. E ele é um conjunto de instruções, né, desde a primeira até a última instruções, finitas e de resultados conhecidos. A gente pelo menos espera que os resultados sejam conhecidos, se for desconhecido é bug, né? Então, isso é um programa. A partir do momento em que eu executo um programa no meu sistema, que eu faço esse programa rodar, né, ele passa a consumir memória, ele passa a consumir processamento, ele passa a consumir dispositivos de entrada e saída. Quando eu junto todos esses recursos que o programa em execução ele utiliza para executar os comandos, as instruções que estão contidas nele, isso aí nós chamamos de processo. Então, quando eu pego um bloco de notas e executo um bloco de notas, esse bloco de notas ele começa a ter um contexto dentro do sistema. Ele começa a ocupar posição de memória, ele começa a ocupar processamento, entradas e saídas, tela, né, teclado. E a partir do momento, o conjunto desses recursos, a gente chama isso de processo. É claro que eu posso ter vários processos de um mesmo programa. Por exemplo, eu posso abrir vários programas do bloco de notas numa máquina, sem problema nenhum. Abro 3, 4, 5, 6 blocos de notas, não tem problema. O programa é um só, lá no meu disco. Ele está guardado e contido no meu HD, no meu disco rígido. O programa ele é estático. E o processo não, o processo ele é dinâmico, né? Então, um processo ele tem usuário proprietário, ele tem seção de chão onde ele foi lançado, ele tem o estado em que ele se encontra, um processo ele pode estar rodando, ele pode estar suspenso, né? Ele pode estar bloqueado, ele pode estar esperando, no bloqueio, esperando um I/O, e ele usa CPU e memória, então ele é um ser dinâmico, né? É uma entidade dinâmica do meu sistema. Enquanto o programa não, o programa ele é estático e está guardado lá no meu disco, na minha mídia, lá no meu pendrive, o que quer que seja. Então, eu posso ter vários processos rodando na minha máquina, e nós temos vários processos rodando na máquina. O que a gente tem que saber é administrar esse processo. O comando mais utilizado dentro das famílias Unix é o PS e o PS3. O PS é um comando que, quando ele executa, ele vai me dar o PID. O que é o PID? É o Process Identificator, é o número do processo. A partir de qual terminal que esse processo está rodando, eu posso estar ligado no terminal 1, 2, 3. Tudo bem, pessoal? Lembra aquela história de mudar terminal? Ctrl Alt F1, Ctrl Alt F2, Ctrl Alt F3. Tá? O tempo de execução do processo é a partir de qual comando que nós chamamos aquele processo. Tá bom? A gente tem algumas opções, as mais usadas são a A, U, X e a W. A mostra o processo de todos, a X mostra a listagem mais detalhada com o uso de memória e CPU, e a X mostra os processos que não estão conectados a nenhum terminal, processos de servidores, por exemplo, de serviços do sistema. E o W mostra mais detalhes sobre a linha de comando. Eu acho que o mais interessante aqui agora é a gente dar uma olhadinha no nosso sisteminha lá, como é que isso funciona. Então aqui meu sistema está rodando, tá? Vou limpar a tela. PS, se eu fizer PS simples, ó, ele vai me dar só três processos aí. Login, baixo PS. Por quê? Porque isso aí é o processo que o root chamou. Né? Eu entrei, fiz login, o sistema me cedeu um bash para mim trabalhar, que é o meu terminal aqui, né? Que é o meu prompt de comando, e eu pedi o comando PS lá. À esquerda vocês podem ver o número do PID, o primeiro do login lá é 2072, a partir do TTY1, então tem um terminal 1, e o tempo de execução dele. Pois é, e agora? Mas vamos supor que eu quero uma coisa mais complexa, com todos os usuários, com detalhados, não ligados a terminais. Ó, aí nós vamos ter isso aqui. Vou subir a tela para a gente ver melhor. O que nós temos aqui? Nós temos o usuário, chamou o processo, o PID, percentual de uso de CPU e memória, e aqui esses VS-Size e RS-Size é memória, tá? VS-Size é total de memória usado e RS-Size é memória física. Qual terminal? Vocês podem ver que os primeiros processos não estão ligados a nenhum terminal, porque são processos do kernel. Todo processo aqui, ó, no lado direito, você vê o nome do comando. Esses processos que são iniciados entre chaves são processos do kernel, tá? O estado
S é sleeping, esse processo está dormindo, e aqui o tempo de execução. Tá bom? Se a gente vier aqui embaixo, mais embaixo vocês vão ver que agora eu tenho processos do root. E aí a gente começa a ter processos ligados a terminais. Ó. A gente tem aqui, que nós vamos aqui achar, ó, o PS é o último, eu tenho o SSH rodando, eu tenho o cron rodando, tá? Tenho o rsyslog rodando, ok? Esses processos estão identificados aqui pelo seu usuário e pelo seu PID aqui, ok? Então a gente consegue isso aí, essa listagem. Se eu acrescentar na listagem o W, vocês vão ver que aqui, ó, à direita, a gente tem um detalhe maior de como é que ele foi chamado, o comando que executou esse processo. Tá bom? Então isso aí que a gente utiliza para ver processos. AUX, ó, processo. Tá? Existe uma coisa interessante aqui, que é um comandozinho, ele não é um comando, ele é um aplicativo de linha de comando chamado top. O top, ele me dá essa tela. Nessa tela, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver lá em cima, ó, preste atenção no cabeçalho. O total de processos, 71. Estou com um rodando só, 70 sleeping, 0 parado e 0 zumbi. Um processo zumbi, pessoal, é um processo que perdeu o seu processo pai. O pai, por um acaso, foi interrompido e ele está aí e não vai ser chamado nunca mais. Então ele está um morto-vivo. Percentual de uso de CPU, percentual de uso do sistema, esse N, esse ID, é idle, ó. É a quantidade de tempo livre da CPU. Eu estou com 99,7% de CPU livre aí. Então, tranquilo. E aqui eu tenho memória, tá? Tenho memória física e memória swap. Tenho 509 MB, estou usando 236. Estou usando nada de swap. E aí depois você vê aqui a relação dos processos por uso de memória aí no caso, tá? Ó, vocês vão vendo que vai ser essa tabelinha dinâmica. Se eu dou aqui Ctrl P, só um minutinho, pessoal. Ó, H é o help, tá bom? A gente tem como chamar aqui, deixa eu sair. A gente tem como chamar por processo. Você quer ver? M por isso. Se você clicar aqui, se você teclar M, ele te mostra por uso de memória. Ah, o top está usando memória. Se você for em C, é CPU. M. Uso de memória. Tá? Para sair, Ctrl C. Ok? Então o top é um aplicativo de linha de comando para a gente ver os processos em estado mais dinâmico. E eu tenho o PS3. O PS3, ó. Não está instalado o meu PS3, pessoal. Vamos ver se a gente acha ele. Não tenho, realmente o PS3 não está instalado aqui. Vou fazer a instalação e daqui a pouco a gente conversa sobre ele, tá bom? Então por enquanto a gente tem o PS aqui que me dá processo. Vamos voltar para a nossa conversinha lá. Bom, então o PS ele aceita uma série de parâmetros, tá? E nós já vimos esse PS3. As informações naqueles campos são essas aí, né? Usuário, PID, ok? E os estados de processo. Então, estados de processo, pessoal, vocês lembram, né? Esse gráficozinho lindo aqui que vocês devem ter visto lá em sistemas operacionais, onde a gente tem que o processo se inicia, fica em estado de pronto, aguardando ser despachado ou dispatch para a CPU, onde ele fica no estado de running, né, onde ele está sendo executado. Se ele for interrompido, ele volta para o ready, para a fila de pronto, e depois pode voltar para running. A gente chama isso aí de preempção. Então, todo sistema preemptivo é aquele sistema que permite com que um processo seja retirado da CPU e volte para a fila de pronto. Da fila de pronto, ele pode ir para um estado de waiting ou stopped. Tá? Qual a diferença de waiting ou stopped? Stopped seria bloqueado, né? Vocês conhecem mais como bloqueado. É quando o processo, por algum motivo, ele é bloqueado para uso. E o waiting é quando ele está em estado de suspensão, né? Desculpe, o waiting é bloqueado e o stopped é suspenso. Suspensão, bloqueio é quando ele está esperando um I/O, ele está esperando uma entrada de disco, ou uma entrada de teclado, ou uma saída de rede. Ele não pode ficar na fila de pronto enquanto ele está esperando o I/O, senão ele bloqueia a fila de pronto. Desses estados aqui a gente pode sair para morto, né? Então o processo ele é terminado, então ele inicia lá start lá em cima. Dead é o stop dele, ou ele pode cair, infelizmente, em estado subir quando ele fica em estado de bloqueio para sempre, sem ser chamado.
Tá bom? Esses são os estados. Não é uma coisa que nos interessa muito agora, mas é que vocês já viram isso, isso é importante. O comando PS3, ele daria isso daqui, tá, pessoal? Essa árvorezinha aqui de diretório. Daqui a pouquinho eu verifico por que o meu PS3 não está instalado e a gente repassa ele. Mas a única coisa que ele faz é isso. Ele me dá uma árvore com todos os processos que estão ligados. Processo pai e processo filho. Fica mais fácil da gente entender a relação entre eles. Ok? Bom, e o NICE? O NICE é um comando para a gente alterar prioridades do programa. O programa ele tem prioridades. Dentro de Linux, os processos eles podem ter prioridade de menos 19, que é a prioridade mais alta, até 19. Isso são processos de usuários. Processos de kernel, eles têm prioridade mais altas que o de usuário, tá bom? Então a gente passa o NICE, as opções dele, né, o "-n" lá é a prioridade que eu quero começar, e o número do processo. Ele começa com aquela prioridade, tá bom? O renice é um segundo comando que eu mudo a prioridade do processo a partir do número de PID dele. Vamos brincar um pouquinho com isso aí. Vamos lá, só um minuto. Tá aí. Então vamos começar um processo aqui usando o NICE, tá? Vamos dar um ping. Um ping é um processo mais inofensivo, não vai dar dor de cabeça. Então a gente põe NICE, né? "-n". Vamos colocar ele com prioridade absoluta. Vamos dar um ping no registro BR. Mas eu vou redirecionar a saída do ping para o /10 /null, senão ele vai ficar jogando isso na tela pra gente. Tá legal? Ó, não. Ele ficou ocupando o prompt. Só um minutinho, pessoal. O ping vai me ocupar o prompt. Nós temos que chamar um processo que... Não, vamos deixar ele mesmo. Desse jeito. Nós vamos tirar o bar. Tá aí. Eu vou abrir um segundo terminal. Ctrl Alt F2. Ó, viu aqui que está aqui a DMSO 2020 TTY2? É porque eu abri um segundo terminal. Tá aqui. Eu vou fazer um PS, vocês vão ver que o meu ping tem que estar aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo que apareceu aqui um maisinho do lado dele? Significa que ele está com uma prioridade alterada. Por algum problema ele foi chamado uma prioridade para cima. Isso é normal, tá bom? Então agora ele está rodando uma prioridade maior. Se a gente vier aqui e der um top, ele vai aparecer também. Mas ele não está gastando muito processo não, e nem muita memória. Então está lá embaixo na lista. Não vai aparecer então. Continua lá, rodando. Vou voltar no terminal, Ctrl Alt F1, voltei, está aqui. Eu não vou conseguir mudar a prioridade dele, eu consigo mudar só aqui, ó, renice. Vamos pegar o PID dele. O PID dele é 12138. Renice. Agora eu vou dar uma prioridade bem baixa para ele. "-p", 12138. Olha lá, ó. Processo ID com prioridade antiga "-19", prioridade nova 19. Pessoal, para ser bem sincero, eu acredito que eu não tenha mexido raramente com prioridade de processo. Por quê? Porque mexer com prioridade é uma coisa um tanto quanto complicada. Porque se você colocar uma prioridade muito alta para um processo e esse processo consumir sua CPU até o seu sistema travar, você provocou um problema. Então, normalmente o sistema ele consegue adaptar as prioridades. A não ser que você vai trabalhar com um sistema que ele não possa falhar e você tem que dar uma prioridade muito alta para ele. Tá bom? Mas a gente sempre coloca com NICE e remodela a prioridade com renice enquanto ele estiver rodando. Ele está rodando ainda, tá? Se eu vier aqui Ctrl Alt F1, ele está rodando aqui. Ctrl C, finalizei ele. Poderia começar ele com outra prioridade. Poderia começar ele com 19. Está rodando agora com prioridade baixa. Vou mudar terminal, mudei de terminal. A gente vê que ele está rodando lá. Está abaixo do normal, SN. Agora eu vou dar um renice, só que agora mudou. Ele começou com 19, agora eu vou dar uma prioridade mais alta para ele. Mudei para -19. Qual que é o processo agora? 12.245. Lembra que se eu comecei ele de novo, ele pegou outro processo. Prioridade antiga 19, prioridade nova -19. Pronto, fizemos a alteração de prioridade. Ok? Então olha só. Hoje nós já conseguimos trabalhar o PS ao XW,
para ver processos, né? Nice e renice, certo? Então nós temos aí três comandinhos que nós aprendemos já hoje. Beleza. Bom, e aí? Bom, agora nós vamos trabalhar com outro conceito. O conceito de foreground e o conceito de background. O que é o processo de foreground e background? Vamos ver aqui vamos dar um exemplo. Suponha que eu vou fazer uma operação de backup. E essa operação é muito demorada, eu chamo ela pela linha de comando e ela ocupa o meu prompt. Igual o ping ocupa o meu prompt ali. O que acontece? Eu não quero que ela ocupe o meu prompt, eu quero ter o meu prompt para trabalhar. Suponha que eu tenho um único terminal e aí eu botei aquele backup, fica ali, rodando backup, compactando, mandando mensagem na tela, fala, nossa, eu preciso usar esse terminal para terminar outra coisa. O que você faz? Você envia o processo para backgrounds. Ele não vai ocupar o seu terminal, ele vai estar trabalhando por trás no sistema, sem ocupar o seu background. Certo? Então, o seu foreground. Ou seja, processos em foreground são aqueles processos que ocupam o terminal do usuário. E processos em background são aqueles que não ocupam o terminal do usuário. Como é que eu coloco um processo em background? Como é que eu tiro um processo em background? Bom, para colocar, a gente utiliza o caractere e-comercial no final. Tá? Então, se você colocar o e-comercial no final da linha, você está jogando ele para background. Ok? Mas e depois que ele está em background, como é que eu sei que ele está lá? Quantos processos eu posso colocar em background? Aí você vai usar o comandinho jobs. O comando jobs, ele me mostra quantos processos eu tenho em background. Ok? Quantos jobs eu tenho em background. Agora, pessoal, existe aqui um conceito muito importante. O processo, ele é do sistema operacional. E aí, o PID, que é o número de processo, ele vem sequencial, independente de qual usuário que chamou. O job não. O job, ele pertence ao usuário e àquela seção que o usuário está usando. E aí ele é numerado de 1 para frente a partir de quantos processos forem colocados em background. Então, jobs são processos em background, são numerados a partir de 1. Tá? Nós vamos ver isso lá agora. Vamos ver agora no sistema. Tá, estamos aí. Vamos brincar aqui. Suponha que eu pegue o ping, eu vou mandar fazer um ping no registro.pr, né? E eu vou, olha o que vai acontecer se eu colocar ele em background e permitir com que ele emita mensagem. Então eu vou colocar um e-comercial, olha só. Ah, mas ele continua do mesmo jeito, ele não mudou nada. Apareceu só um entre chaves lá e o número 12254. O que é aquilo? O 1 é o número do job. Esse ping www.registro.br, ele é o meu job 1 que está em background. E o PID dele no sistema operacional é 12254. Tá, mas olha só, ele está ocupando a tela. Por quê? Porque o ping é um programa que manda mensagem para a tela, mas ele não me ocupou não. Ó. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um ls aqui no meio dele, olha lá. Ó. Vou dar um clear. Limpou a tela, mas ele continua. Mas eu continuo, consigo dar comandos, ó. ls-la, olha lá. ls-color, olha lá. Poxa, mas ele bagunçou. Eu estou com ele rodando em background, eu tenho o prompt para trabalhar, mas ele está bagunçando meu prompt. E agora tem um outro problema. Eu não consigo dar simplesmente um Ctrl+C. Eu não consigo interromper ele com um Ctrl+C mais, porque ele está lá em background. Nossa, agora a coisa ficou complexa, né? Bom, como é que eu faço isso daqui agora? Bom, vamos lá para o terminal 2. Eu estou no 2, não estou 1, perdão. Então, ó, ele está aqui, ó, está no terminal 2 rodando, ó. Ó, ele não para não. Posso dar ls, listar diretório, ele vai continuar. Vou mudar para o terminal 1. Estou no terminal 1, tá? Ó, mudei de terminal. Só pra gente ver. Se eu der um PS, eu vou ver que ele tá lá. Olha lá ele, ó. Ele é 12254, conforme nós tínhamos visto antes. Se eu der um Jobs, ele não aparece. Por que ele não aparece? Porque ele não pertence a essa seção. Lembra que eu falei que o Jobs pertence a um terminal e a uma seção? Pois é, aquele Jobs é daquele usuário,
Aqui descobri a um usuário e a uma sessão que pertence ao usuário root no TTY2, naquela sessão. Poxa, então o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá, ó, pra você ver. Continua aqui me atrapalhando. Nossa, e agora? Eu vou dar um comandinho aqui e depois nós vamos ver que é o kill, que eu vou matar esse processo. Depois nós vamos estudar esse comando com calma. Se eu vier aqui, ele já morreu. Matei ele. Olha lá, sumiu da minha lista. Se eu for vir aqui, tá ali, ó. Comando não encontrado, ping morto. Tá morto. Tá bom. Então eu vou limpar a tela. Então o que eu teria que fazer para que o meu ping funcionasse? Você tem que redirecionar a saída dele para o dispositivo /dev/null. /dev/null é dispositivo nulo. Ele é um buraco negro, tá, pessoal? Tudo que você jogar dele não volta. Então, ó, pronto. Mas o meu ping tá rodando. Olha lá, ele rodando lá embaixo, ó, 12.285. Se você voltar aqui, você vai ver lá, ó, jobs 1, 12.285. Ah, que legal. O que a gente pode fazer agora? A gente pode vir aqui e fazer de novo. Olha lá, jobs 2, 12.289. Jobs 3, 12.290. Jobs 4, 12.291. Jobs 5, 12.292. E se eu usar o comando jobs, vão aparecer os 5 aí. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 comandos iguais, não tem problema. Podia estar rodando um backup, podia estar rodando uma busca, né? Podia estar rodando um terminal em outro servidor, qualquer coisa. Então aí nós temos 5 jobs rodando. Jobs, aí de novo, rodando jobs. Tá? Aí se eu quiser voltar ao foreground, se eu voltar um deles, vamos voltar aos 5, aí o comando é FG. Por quê? O comando FG quer dizer foreground. Tá, mas como é que eu faço agora? Agora eu tenho que passar o PID. Se eu não me engano, vamos lá, hein, pessoal. Pronto. Voltou, ó. Foreground, %5. Ele traz pra mim. Ah, ele tá aí, tá. Mas por que ele tá aparecendo o ping? Porque ele tá jogando /dev/null, né, pessoal? Então se eu der o Ctrl C agora, eu mato ele. Se eu jogar jobs de novo, perdão, digitei errado. Ah lá, só tenho 4 agora. Matei 1. Eu vou matar o 2, tá bom? Então, vou matar não, vou trazer para foreground. Foreground, %2. Olha ele aí, ó. Ele voltou pro meu foreground. Vou dar um Ctrl C, que eu mato ele. Se eu fizer job de novo, olha lá, tem o 1 e o 3 e o 4. Eu trouxe para frente o 5 e o 2 e dei um Ctrl C nele, matando o processo aqui na minha frente. Então eu posso ficar com quantos processos que eu quiser lá em foreground, né, em background, e posso trazer em foreground usando o comando FZ. Então, e-comercial no final do comando, manda o comando para background. Ok? FG traz o comando para foreground. Ok? Beleza? E aí a gente consegue trabalhar bem. Lá no nosso roteiro de hoje, eu vou pular um item que eu acho que agora compensa a gente estudar antes de tudo. Antes da gente falar do job, que é o background, o no-rup. No-rup ele é um comando que está caindo em desuso, mas ele é o seguinte: toda vez que eu uso um processo, que eu estou com o processo rodando no meu terminal, quando eu saio do sistema, aquele processo ele é desabilitado, ele desaparece, tá? Isso é um problema, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui na máquina virtual, o que acontece quando eu saio. Eu estou nesse terminal aqui, ó. Eu estou com 3 processos aqui. Eu vou sair. Tá. Olha lá, ó. Saí. Agora eu vou voltar para o 1, ó. Vou dar um PS aqui. Olha lá, os meus 3 pings estão rodando. Olha lá, 1, 2, 3. Agora eu vou dar um jobs aqui. Pô, não tem jobs. Não, eu não chamei eles aqui. Eu chamei eles lá no 2. Chamei eles aqui no terminal 2. Vou entrar de novo. Entrei. Se eu fizer jobs, sumiu. Por quê? Poxa, porque o jobs ele é ligado ao terminal. Quando eu fecho a sessão, quando eu fecho a minha sessão, eu mato tudo que está ligado ali. Ah, mas se eu quisesse que ele continuasse, que ele permanecesse ligado à minha sessão, ou seja, que ele permanecesse rodando ligado a uma sessão, eu não vou conseguir, tá? O no-rup se propõe a fazer isso, ok? Você vai colocar no-rup e aí vai jogar um comando para background, ok? Vai jogar um comando para background e ele vai continuar a ser executado. Antigamente, quando a gente saía da sessão, esse processo automaticamente cai, se ele for um processo de usuário. O no-rup faz com que ele não caia, mas o jobs vai deixar de existir, tá bom?
mas o comando vai persistir rodando. Muito raro a gente usar o no run, tá legal? Agora esse cara aqui é legal. Esse cara aqui é o comando kill, tá? O comando kill é o comando que mata processo. Eu tenho que passar kill, a flagzinha, como é que eu quero que ele morre, e o PID do processo. Tá, como é que é essa história de querer que ele morre? Tem várias formas de eu matar um processo. A forma mais drástica é o kill menos 9, olha ali embaixo, ó. Sinais de interrupção, 9, kill. O kill menos 9 eu mato o processo sem nenhum tipo de preparo. Se ele tiver processos filhos, esses processos vão ficar órfãos. A gente fala que quando a gente mata um processo, você tem que matar o pai e os filhos, tem que cometer genocídio. E às vezes acontece, deu um kill menos 9, esse processo, se ele tiver alguns outros processos executados, áreas de memória, processos filhos, isso vai se perder. Eu posso ficar com muito processo zumbi, posso estar com área de memória que vai ficar ocupada por ele, então é interessante fazer o menos 9. O menos kill, o menos 15, ele é term, ele não é kill. O que ele faz? Ele dá uma morte suave, tá legal? Mas ele pode não funcionar às vezes, ele pode ser ignorado pelo processo. Ou seja, eu dou tempo do processo fechar todos os processos filhos, áreas de memória, execuções que eu tiver que fazer. O 24 e o 26, o 24 é o stop, o 26 é continua, é para a gente simplesmente suspender um processo. Esses números mudaram, se eu não me engano, agora passou para 18 e 19. Vamos tentar daqui a pouco, tá bom? Então, como é que a gente usa o kill, certo? Vamos lá usar o kill, só um minutinho. Vou alterar aqui para a máquina virtual. Ok. PSAX, tá aí. Olha lá, os 3 processos que nós rodamos lá e que agora eles estão sem terminal. Olha lá, pode ver que sumiu lá o TTY deles, ó. Não tem mais TTY não, eles perderam, estão tadinho, perdido do mundo. Vamos ver o 12285, vamos mandar ele. Kill menos 9, 12285. PSAX, olha lá, sumiu, agora tem só 2 pings. Vamos ver o 12290. Só que agora eu vou colocar menos 15. Sumiu também. Ah, mas eu não vi diferença. Você não vê diferença mesmo não. Quem vê diferença é o sistema operacional, tá bom? Então o menos 9 é morte abrupta e o 15 é morte amena. Agora, vamos lá, vamos testar esses códigos 18 e 19 nesse que sobrou aí, que é o 12291. Olha lá, ele está rodando. Mas agora ele está em processo de sleeping. Mudou lá o S dele lá, ó. Está em sleeping. Vamos dar o 19 agora para ele. Olha lá, T. Está rodando agora. Certo? Ó. Vamos bloquear ele agora de novo. 18. Cadê o nada? Olha lá, sleeping. Tá parado, tá bloqueado. 19, ele vai voltar a rodar. Olha lá. Certo? Para matar ele definitivo, só 12.291. Ok. Ok, pessoal, relação de comandos que nós vimos hoje. PS clear que está me faltando aqui. Ok? Sem grandes problemas. Nice. Ok? Renice. Vai dar erro, não tem nada. Nice, renice. Background. E comercial no final. Certo? E comercial no final. Jobs. Aqui não temos nenhum jobs. Foreground e kill. Ok? Relação dos comandos que nós vimos hoje. Tá? Todos esses comandos são para administrar processo. A gente consegue colocar processo em background, trazer esse processo, saber qual que é o job que está rodando, trazer para foreground. A gente consegue matar processos, listar processos, reposicionar a prioridade de um processo. Então são comandos típicos de administração de processos em sistemas. Belezinha? Vai ter uma atividade proposta para vocês hoje. Vamos fazer a atividade de hoje e deixar esse conteúdo nosso aí bem sedimentado. Ok? Um abraço para vocês. Obrigado.